Now gold is not enough. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lisa Comenares e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, o assunto que eu trago para vocês hoje não é nenhuma resenha de beleza, de cabelo, de pele, não é nada disso. Como estamos no último dia do mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, então eu vim trazer esse assunto para vocês, né, que é a prevenção do suicídio. Por que eu resolvi trazer esse assunto para vocês? Porque muitas pessoas que me conhecem, que estão perto de mim, não sabem também o que aconteceu comigo. Já faz um tempo já, tem muitos anos, né? Eu era bem jovem, faz uns 20 anos atrás que eu tentei o suicídio. E é um assunto muito difícil para mim vir falar aqui com vocês, porque foi uma coisa assim muito triste que aconteceu na minha vida, mas graças a Deus eu estou aqui hoje para contar essa história para vocês. Então, quando eu tinha 19 anos, eu tentei o suicídio. Aí vocês me perguntam, mas por que, Lisa? Eu tinha um namorado, né? Naquele tempo eu era muito jovem, não sabia nada da vida, era uma menina sonhadora, que acreditava em príncipe encantado. E então eu ilusionava muito as coisas e as pessoas. E o que aconteceu, né? Eu tinha esse namorado já de um tempo e de uma hora para outra ele terminou comigo sem me dar nenhuma explicação. Apenas me ligou e falou para mim que não dava mais certo e que eu não ligasse mais para ele, que eu não procurasse mais ele, que eu não fosse na casa dele. Então aquilo para mim foi horrível, entendeu? Porque para mim ele era o amor da minha vida, né? Era Deus no céu e ele na terra. Então foi uma situação muito difícil e eu era muito jovem, muito imatura. Hoje em dia eu tenho 39 anos, nesse tempo eu tinha 19 anos, então faz exatamente 20 anos que isso aconteceu, né? E até hoje isso me afeta. Me afeta por quê? Porque eu sei o sofrimento que eu causei para os meus pais. Hoje em dia eu sou mãe, eu tenho 2 filhos. Um de 13 anos e um de 18 anos. E jamais eu conseguiria imaginar um filho meu fazendo isso. E imagino a dor que eu causei aos meus pais. Mas é uma coisa que você não consegue controlar, né? E como eu era muito jovem, olha que eu conversava muito com a minha mãe. Só que os meus pais, a minha mãe principalmente, ela não gostava desse meu relacionamento com ele. Porque era um relacionamento de idas e voltas, entendeu? E então a minha mãe tinha praticamente me proibido de namorar com ele. Então a gente estava em uma situação assim difícil, né? Eu saí escondido para encontrar com ele, porque eu queria, sabe? Quando a gente é jovem, a gente não pensa nas coisas. E sempre os pais querem o melhor pra gente. Sempre os nossos pais vão querer sempre o que é melhor pra gente. Só que quando a gente é jovem, a gente não ouve, a gente não escuta. Entra aqui, sai aqui, a gente não dá ouvidos. Então, o que eu falo para vocês? Ouçam os seus pais, ouçam as pessoas que amam vocês e que estão ao seu redor e que te dão bons conselhos. Porque a gente não sabe ouvir as coisas. E os meus pais não queriam esse relacionamento e mesmo assim eu insistia. E chegou nesse limite que ele terminou comigo. E eu ligava para ele desligava na minha cara. Então, isso me causou muita dor. Eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir, eu não parava, eu era o dia inteiro. Eu vivia 24 horas pensando nele, eu não fazia outra coisa. Então, foi uma situação difícil para mim, né? Nesse momento. Eu sei, muita gente vai pensar, é besteira, vai fazer isso por causa de homem. Sim, só que nesse momento você não pensa isso, você só pensa naquela dor que você está sentindo, que você não quer sentir mais aquela dor. O que aconteceu? Como eu tentei tirar a minha própria vida. Eu tinha uma entrevista de trabalho marcada, né? Eu morava em uma cidadezinha aqui vizinho a essa cidade que eu moro agora, que eu sou de Natal. Mas aí, como o meu pai ele era militar e ele trabalhava em outra cidade, então a gente se mudou para essa cidade para ficar melhor para o trabalho dele. Então, só que é uma cidade pequena, era o interior. Então, para mim poder trabalhar, eu tinha que vir para essa cidade que eu estou agora, que se chama Natal, né? Eu tinha que me deslocar, mas é bem perto, são mais ou menos 50 minutos de ônibus.
Então, eu vim para essa entrevista de trabalho e quando eu vim para essa entrevista, eu fui dormir na casa de uma tia minha. E essa tia morava com um tio meu que ele tomava remédios controlados. Então, foi aí que eu vi o meu tio tomando esses remédios e eu tava tão triste, sabe? Que eu não queria fazer nada. Eu tava indo para essa entrevista, mas porque já estava marcada, né? Eu tinha que ir. E eu fui. Então eu vi o meu tio tomando esses remédios, vi onde ele guardou esses remédios. Então logo aquele bichinho me picou e vai lá, pega esses remédios, tu toma e tu vai acabar com a tua dor. Tu não vai sentir mais nada. Tu vai acabar com a dor que tu tá sentindo. Então na minha cabeça eu achava que se eu morresse, eu não ia mais passar por aquilo. Eu ia descansar, eu não ia estar sofrendo, chorando. Eu emagreci muito. Eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir, eu passava a noite inteira ouvindo música, eu passava a noite inteira acordada, chorando, né? Os meus pais estavam super preocupados comigo, mas jamais imaginaram que eu fosse tentar uma coisa assim, contra a minha vida. Então eu resolvi, peguei os remédios, fui para minha entrevista de trabalho à tarde, quando foi à noite eu vi o meu tio tomando esses remédios, então veio na minha cabeça de pegar esses remédios, e eram remédios controlados, tarja preta, são remédios que são muito fortes. Né, que você toma um e você já cambaleia. Eu tomei apenas 8 comprimidos e foi o suficiente para me causar um estrago muito ruim. Então fui embora para casa, no outro dia, cedinho eu fui embora para casa, né? À noite eu fui para a entrevista à tarde, dormi na casa da minha tia, quando foi de manhã cedo eu fui embora e levei esses comprimidos comigo. Quando cheguei em casa, estava já na hora de almoço. Os meus pais faziam de tudo para me agradar porque via que eu estava triste. A minha mãe, ela trabalhava em uma fábrica e sempre chegava em casa às 2 da tarde, né? Que ela trabalhava pela manhã. E o meu pai trabalhava dia sim e folgava 2 dias. Então, esse dia que aconteceu isso, graças a Deus que o meu pai estava em casa. E o meu irmão, né? O meu irmão mais velho, só que eu sou a mais velha, ele é mais novo que eu, 3 anos. E eu estava em casa, cheguei em casa e meu pai tinha feito almoço, ele levava café na cama para mim, levava almoço, porque eu não queria nem sair do quarto. Eu estava tão triste de uma maneira que eu não queria fazer nada, nada me interessava, nada me dava, assim, me dava ânimo, né? Eu não fazia outra coisa, a não ser pensar nessa pessoa que tinha feito isso comigo. E ele não me atendia, não falava comigo. Eu ainda tentei ligar para ele esse dia e ele não me atendeu. Até atendeu e desligou na minha cara. Ele falou alô, aí eu fiz alô, aí ele desligou na minha cara, não quis falar comigo. E eu me senti mal, assim, me senti pior ainda, e aí eu vi que eu não tinha outra saída. Porque eu não queria mais sentir aquele sentimento que eu estava tendo, aquela dor, aquela coisa horrível, que só quem passa por isso, só uma pessoa que está nesse estado, que está em depressão, que não tem vontade de nada, vai entender o que eu estou falando. Às vezes as pessoas falam que é besteira, que é frescura, mas, gente, não é. Eu digo porque eu passei por isso. Então, meu pai colocou almoço para mim, levou no quarto, eu almocei. Depois eu passei para a cozinha, deixei o prato, peguei um copo com água, que era para tomar os remédios. E meu pai estava na sala com meu irmão, porque o meu quarto dava para a sala. Então, eu fui pro quarto. Assim que eu ia passando, meu pai já almoçou? Eu fiz já. Aí eu fiz tchau, olhei para ele e dei tchau. Aí ele, tchau? E vai para onde? Eu disse, vou dormir. E fui pro meu quarto. E tomei os remédios e me deitei. Eu não me lembro de mais nada. Quando eu tive quando eu consegui despertar, eu estava no hospital. Eu já estava sendo, estavam me colocando, fazendo lavagem em mim, me colocando oxigênio. Eu só me lembro quando eu estava aí, pronto. Aí daí eu apaguei geral. Quando eu acordei, os meus pais estavam lá comigo, a minha mãe morrendo de chorar, o meu pai também, super preocupado, os dois, querendo entender por que eu tinha feito isso, né? Então, quando... é difícil, gente. Quando eu vi o sofrimento que eu causei para os meus pais, essa foi a parte mais difícil para mim, né? Porque eu tentei tirar a minha vida. E se eu tirasse a minha vida, eu estava tirando a vida dos meus pais também. Eu era a única filha mulher. E eu sei, hoje eu sou mãe, eu vejo o quanto foi difícil para eles essa situação.
E eles queriam entender e ao mesmo tempo se sentiam culpados porque eles me proibiram de estar com essa pessoa, entende? Mas não foi por eles, foi pela pessoa, por mim mesma. Eu decidi fazer essa besteira. Para mim é uma burrada que eu tentei fazer na minha vida, né? Que hoje em dia eu aprendi muito com isso. É uma coisa muito difícil de falar. Eu não falo isso, quase ninguém sabe disso, a não ser meus pais e as pessoas que são mais próximas de mim, ou algumas pessoas da minha família, nem todo mundo sabe. Então eu sei que esse vídeo vai ser um choque para as pessoas que me conhecem, sabem como eu sou. Porque eu sou uma pessoa muito animada, eu sou uma pessoa que eu sou bem pra cima, eu gosto de estar com pessoas alegres, eu gosto de ver as pessoas alegres, entendeu? Então, pra mim, é difícil estar fazendo esse vídeo aqui, porque é um assunto que é difícil você falar quando você tentou fazer uma coisa dessa, né? Quando você ouve as pessoas falando, aí você pensa, quantas vezes eu não já ouvi pessoas falando, é falta de Deus, é não sei o que, gente, não é, só quem passa por isso é que vai entender o que acontece aqui e aqui na nossa cabeça. É uma coisa muito difícil, né? E eu sofro, sim, pelo sofrimento que eu causei aos meus pais. Foi muito difícil, muito. E não termina aí. Eu fiquei no hospital, internado. Quando eu tive alta, eu fui para casa. Os meus pais, eles não me deixavam sozinha 5 minutos. A minha mãe dava banho em mim, para você ter noção. Ficava no banheiro comigo porque ela tinha medo que eu fizesse alguma coisa. Então eu comecei a ver o que eu tinha feito de verdade, porque os meus pais, eles não estavam mais vivendo, eles ficavam me vigiando 24 horas por dia. Eu ia dormir, o meu pai se levantava a cada 5 minutos para ir lá no meu quarto e chegava e colocava a mão no meu rosto para ver se eu estava respirando. Vocês têm noção o que é isso? É horrível, é horrível. Então, aí eu caí em si e vi a besteira que eu tinha feito, que eu tinha tentado fazer com a minha vida. E graças a Deus, eu não consegui. Porque o meu irmão chegou no meu quarto, foi me chamar, né? O meu pai falou, vai chamar tua irmã pra ir lavar a louça, porque a tua mãe tá chegando, ela almoçou e não lavou a louça. Aí meu irmão entrou no quarto. Quando ele entrou no quarto e me chamou, ele sempre me chamava de amarela, porque eu tinha uns cabelos bem louro, eu pintava daquele louro bem louro. Então eu era muito amarelada, assim, a pele amarelada, cabelo amarelo. E meu irmão entrou no meu quarto. Ei, amarela, acorda. O pai tá mandando você lavar a louça. E eu não me mexia. Ele falou que eu não me mexia. Quando ele me virou, a minha boca tava roxa. As minhas unhas estavam todas roxas e eu estava gelada. E meu irmão gritou pelo meu pai. Então meu pai veio e saiu num desespero para me levar para o hospital. Pronto. E daí eu só me lembro quando eles estavam fazendo a lavagem em mim e depois eu apaguei. Isso que eu me lembro. Então, esse sofrimento que eu causei para os meus pais, essa é a pior parte. Essa é a pior parte. Quando você entende isso, graças a Deus eu compreendi, eu entendi depois que aconteceu isso, e eu prometi aos meus pais, eu prometi a Deus, eu prometi a mim mesmo que nunca, jamais eu iria atentar contra a minha própria vida, porque nada nem ninguém merece isso. Deus é a única pessoa que pode tirar a sua vida. Ninguém tem o direito de tirar a sua vida, nem você mesmo. Então, eu me peguei com Deus. E ainda passei muitos dias, assim, eu tive algumas sequelas. Uma semana depois, eu estava em casa e eu comecei a passar mal. Por causa dessa medicação que foi muito forte. A minha boca começou a entortar. As minhas mãos começaram a entortar, minhas pernas, eu não conseguia me mexer. Eu fui levada de novo para o hospital. Fiquei 2 dias no hospital, novamente, porque eu estava... eu não me lembro o que foi que eu tive. Eu não sei se foi um início de AVC. Então, gente, isso é muito, muito perigoso. E você vê muitos casos aí de pessoas que tentam fazer, que tentam se suicidar e depois ficam num estado deplorável e às vezes até vegetativo. Então, é isso que eu venho alertar vocês. Não façam isso, não façam. A gente que tem que ter força para conseguir sair dessa situação. As pessoas ajudam, dão conselho, só que a gente não ouve. Quando você está doente, quando você está em um estado de depressão, você não ouve. Você não ouve isso. Você não ouve o que as pessoas têm para lhe falar.
nada te anima. Eu sei que é difícil, mas só quem pode se tirar dessa situação é você mesmo. É você ter vontade, você ter força, você ter coragem, você ter fé que você vai sair dessa situação e que tudo vai passar, que tudo vai melhorar. Então é esse o conselho que eu dou para vocês. Tenham fé, tenham autoconfiança e tem muitas outras coisas. Eu fiz por uma besteira, por causa de um namoradinho, mas eu sei que tem pessoas que às vezes está acima do peso, se sente mal com o corpo, não gosta de si mesmo, mas a gente tem que se amar, a gente tem que gostar da gente como somos, pelo que a gente tem aqui dentro da gente, no nosso coração. E não ouvir o que as pessoas falam. Muitas pessoas vai cair, eu sei que vai ter muitos comentários bons e também vai ter comentários ruins, que muita gente vai falar, isso é falta de Deus. Em certa parte, sim, porque quando a gente se pega com Deus, a gente não vai fazer mais nada de coisa que não esteja nos critérios de Deus. A gente não vai fazer essas coisas, principalmente tentar tirar a própria vida, como eu fiz. Então, hoje em dia eu sou uma nova pessoa. Eu olho para trás e eu fiz, meu Deus, como que eu fiz uma coisa dessa? Eu causei tanto sofrimento à minha família. E Deus foi tão generoso comigo que hoje em dia eu estou bem, eu não tenho nada, não fiquei com nenhuma sequela. E quando é alguém que pula de um prédio ou que se joga na frente de um carro, que não morre, mas fica aí sofrendo em vida, eu acho que ainda é pior. Deus me deu uma segunda chance e eu vou aproveitar ao máximo, estou aproveitando. Tudo que acontece na minha vida, eu tiro um aprendizado. Eu procuro tirar um aprendizado sobre tudo que acontece. E hoje em dia eu sou uma pessoa muito agradecida. Eu procuro agradecer muito sempre a Deus. Tudo que acontece na minha vida, eu agradeço muito. Muito. E sempre eu digo, Deus, se for da tua vontade, quando eu preciso, quando eu quero alguma coisa, eu converso com Deus. Quando eu tenho alguma dúvida de alguma coisa, eu converso com Deus. Porque só Ele que vai me dar a força e a fé que eu preciso. Né? Eu tenho pais maravilhosos, eu tenho um esposo maravilhoso que me ajuda, que me apoia muito. Eu não tenho que reclamar. Minha vida, assim... As pessoas que estão ao meu lado, assim, eu não tenho que reclamar, né? Eu tenho uma vida tranquila. Eu não tenho que reclamar em relação a isso. Dinheiro não, dinheiro você trabalha, você corre e luta, né? Mas quando você não tem possibilidade de fazer mais nada, porque você fez uma coisa dessa e ficou inválido, entende? Então, eu sou muito agradecida a Deus porque eu estou inteira. Eu não tenho nada, eu não fiquei com nenhuma sequela, graças ao meu Deus, graças ao meu Deus. Então, o conselho que eu dou para vocês, meninas, não vale a pena. Não vale a pena. O nosso sofrimento pode até acabar aqui se a gente morrer, mas eu sei que lá a gente vai sofrer muito mais, porque Deus não perdoa. A gente não tem o direito de tirar a nossa vida. Então, se pega com Deus. Deus é uma fortaleza, Ele é maravilhoso, Ele ouve. Eu sei que às vezes as coisas estão difíceis, que às vezes você acha que só acontece coisa ruim comigo, né? Deus não me ouve. Eu sei que às vezes a gente se revolta. Já aconteceu comigo, de estar acontecendo várias coisas ruins e eu me revoltar. Mas quando você se revolta, parece que acontecem mais coisas ruins. Então, sempre tenham pensamentos positivos. A positividade, ela ajuda muito. A gratidão, ela ajuda muito. Quando eu passo por uma coisa ruim, alguma situação ruim que me prejudica, eu penso, poxa, tá ruim, mas eu vou resolver. Eu tenho que procurar a solução para isso. Para tudo tem uma solução, só não tem para a morte. Mas para tudo tem uma solução. Então, não desistam de vocês, não desistam da sua vida. Hoje em dia eu falo para mim, eu me amo, eu me aceito, eu sou linda, né? Mesmo acima do peso, mesmo não sendo uma pessoa perfeita, mas a gente tem que se gostar primeiro. Quando a gente gosta,
da gente primeiro, as coisas melhoram muito. Porque quando você gosta de você, outras pessoas vão gostar mais ainda. Porque vê que você se ama, você se aceita, você se cuida. E é o que eu estou fazendo comigo agora, né? Procuro sempre pensar em coisas boas, procuro sempre agradecer muito a Deus. Isso é muito importante. E eu não sou uma pessoa evangélica, eu não sou uma pessoa que vive dentro de igreja, mas eu tenho uma fé muito grande, porque tudo que eu almejo, tudo que eu quero, eu consigo. Claro, demora um pouquinho, né? Às vezes Deus demora, mas chega. Então não desistam de suas vidas, não desistam dos seus sonhos, não desistam de acreditar em vocês, no poder que nós mulheres temos de superar as coisas. É muito importante isso, gente, muito importante. Eu tô num momento da minha vida assim que eu estou, sabe quando você está tranquila, você está em paz? Eu tenho problemas, todo mundo tem problemas, mas eu tento pensar que problema que tem solução não é problema, né? Então, eu sou sadia, eu não tenho nenhuma doença, então quando eu tô triste, me acontece uma coisa ruim, eu penso, poxa, tem gente por aí que tá pior. Às vezes a gente, queria comer tal coisa. Mas não, queria sair para comer em tal lugar. Esse dia você não tem dinheiro. Aí você pensa, poxa, eu tenho comida em casa, eu tenho feijão, eu tenho arroz, eu tenho frango, eu tenho uma carne. E eu tô reclamando porque eu não posso comer um sanduíche fora, porque eu não tenho dinheiro. Né? A gente reclama de coisas pequenas, coisas insignificantes. Quando você olha para fora e você vê tanta gente morrendo de fome e a gente reclamando do que a gente tem, e muitas pessoas por aí passando fome, não tem uma casa, não tem comida para comer. Então, quando eu penso nisso, eu aprendi a pensar assim: eu não reclamo mais da vida, eu agradeço a Deus tudo que eu tenho, tudo de bom que me acontece e de ruim também eu agradeço. Porque se acontecer uma coisa ruim, poderia ter sido pior, mas Deus sempre coloca a mão dele aí e salva. Então, eu sou muito agradecida, muito agradecida. E se eu estou aqui hoje, é porque é da vontade de Deus eu estar aqui. Então, essa mensagem que eu deixo para vocês: Deus primeiro. Deus vem primeiro que tudo. Tenham fé, tenham força, tenham perseverança. A depressão é uma coisa muito triste, é uma doença e muita gente acha que é frescura, que é besteira. E, gente, não é. O que leva a pessoa a ter depressão? Às vezes não tem um motivo em si. A pessoa começa a cair numa tristeza. Já muitas outras também têm muitos problemas, teve uma infância difícil. Eu tive uma infância maravilhosa, não vou negar. Meus pais são maravilhosos. Eu não sou de uma família rica, mas graças a Deus, eu sempre tive tudo do bom e do melhor, porque os meus pais sempre trabalharam para me dar tudo do bom e do melhor. Não era riqueza, mas se eu queria comprar uma roupa, se eu queria ir para algum lugar, sempre os meus pais faziam de tudo para eu ter pelo menos o básico. Então eu não tenho que reclamar disso. A minha besteira foi cair na depressão por causa de um relacionamento, né? Porque eu era muito jovem, não ouvia conselho, não sabia ouvir. Então, isso que me levou a tentar o suicídio. Então, gente, ouçam seus pais, ouçam as pessoas que estão ao redor de vocês. Ouçam e se peguem com Deus. É muito importante. Deus é primordial nas nossas vidas. Só Ele é que pode nos salvar. Só Ele é que pode nos dar força para sair desse poço onde a gente se encontra. Então é essa mensagem que eu quero deixar para vocês, meninas. É um assunto chato, eu nunca falei isso com ninguém. Só quem sabe disso são meus familiares, meu esposo, nem meus filhos. Vai ser um choque para eles quando eles virem esse vídeo, porque eles não sabem que eu fiz isso. Eu não comento isso com ninguém. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Sejam fortes para sair dessa situação, porque só você é que pode se tirar desse poço, que pode tirar esse vazio do peito. Só você, só a sua força, a sua vontade,
a sua perseverança de sair dessa situação. Então é isso, meninas. Eu sei que o vídeo tá um pouquinho largo, mas eu queria passar essa experiência que eu tive, que não foi boa e que eu me arrependo até hoje, mas aprendi muito com isso. E nunca, jamais, jamais eu vou atentar contra a minha vida novamente, porque só Deus dá e só Deus tira. Então, deixem o like de vocês, se inscrevam no meu canal, é muito importante. Eu sempre vou estar trazendo conteúdos para vocês, do que eu achar que é necessário, não só de beleza, mas se for algum assunto relevante, com certeza eu vou chegar aqui e vou falar com vocês sobre minhas experiências, o que eu vivi. Porque às vezes outras pessoas estão passando por isso e precisa de uma palavra, de alguma coisa que ajude, que incentive. Eu sei que não é muito, mas ouvir é maravilhoso. Eu aprendi muito a ouvir, porque eu não ouvia. Então, aprendam a ouvir, aprendam. É muito importante. Então, beijo pra vocês. Eu tô com filtro, porque a minha cara está horrível. Então, eu gravei esse vídeo com filtro. Mas eu tinha que vir gravar hoje, porque hoje era o último dia do mês de setembro, né? Que é um mês de prevenção contra o suicídio. Então, eu resolvi gravar esse vídeo. Eu passei o mês inteiro, assim, ontem eu dormi, acordei de madrugada e fiquei com isso na minha cabeça, eu não sei porquê. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu disse, não, amanhã eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, né? Que é um assunto que é muito delicado, né? Então, meninas, beijo pra vocês. Se inscrevam, deixem o like, me sigam no Instagram e beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.